Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma EBD Online. Hoje é domingo, para quem assiste logo no dia da estreia esse conteúdo, e você sabe que todo domingo ao meio-dia nós estreamos aqui no canal um vídeo com um estudo bíblico diferente. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, um livro belíssimo, um livro interessantíssimo, uma transição entre o período em que Jesus esteve presente com os seus discípulos e a continuidade desses discípulos sem a presença física de Jesus entre eles. É uma transição, um desenvolvimento da primeira comunidade de discípulos, que é um texto sempre inspirador, elucidativo, né? Um texto que vale muito a pena que a gente conheça, como é óbvio dizer de todo o texto que compõe o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos você deve ler sob duas óticas, e lendo das duas maneiras você tirará proveito. Você pode ler como um cristão, como uma cristã que quer encontrar no texto de Atos inspiração para a vida cristã, que quer encontrar em Atos um direcionamento de como os primeiros cristãos viveram a sua fé. Sob esse aspecto vai ser muito interessante. E também você pode ler o livro de Atos como alguém, seja cristão ou não, independente disso, que estuda o livro de Atos para extrair informações de como a primeira comunidade foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Para você tirar um proveito maior ainda, leia Atos dos Apóstolos com essa dupla perspectiva, né? Tanto de alguém que quer tirar proveito para a vida cristã, como para alguém que quer estudar o conteúdo que esse texto tem a nos apresentar. Para muitas pessoas, Atos dos Apóstolos é o quinto evangelho, considerado, né? É o quinto evangelho e tem até algum sentido de se pensar isso, porque originalmente o livro de Atos era uma continuidade do Evangelho de Lucas. Esse texto que foi atribuído ao Lucas, e o que se sabe é que tanto o Evangelho, o terceiro Evangelho, quanto Atos dos Apóstolos foram escritos pelo mesmo autor, né? E que depois, ao longo do tempo, né, principalmente a partir dos sínodos de Cartago, da virada do quarto para o quinto século, o livro de Atos foi separado do Evangelho de Lucas e colocado para marcar essa separação o Evangelho de João ali no meio desse texto. É a mesma obra, né? É um texto sinótico. Nós poderíamos dizer que Atos é um texto sinótico que vem da mesma fonte, da mesma construção que o Evangelho de Lucas, que é também um texto sinótico. E como eu disse no início, é uma ponte entre o tempo de Jesus e o tempo apostólico, entre o período em que Jesus estava fisicamente presente e o período que viria posteriormente a ele, né? Naquele momento em que a igreja, e não entenda isso como institucionalização, mas como a comunidade de pessoas que creem em Jesus, ela é fundada, inaugurada sob a ação do Espírito Santo, que é o Consolador prometido por Jesus de Nazaré, que viria em seu lugar para ensinar as pessoas o caminho, para lembrar-lhes sobre as palavras do próprio Jesus e conduziria essa comunidade de cristãos e cristãs ao longo do tempo. E o texto de Atos marca os primeiros movimentos no capítulo 1 e logo no capítulo 2 nós já temos a descida do Espírito Santo, que é um texto fundante sobre a comunidade de cristãos e cristãs daquele momento. A narrativa de Atos dos Apóstolos, de 28 capítulos, ela praticamente é centrada em dois grandes personagens. O primeiro personagem é o apóstolo Pedro, né? Até o capítulo 12, o protagonismo do texto é Pedro. É Pedro quem prega no dia de Pentecoste, é através dele que 3.000 almas se convertem naquele primeiro movimento. É ele quem conduz os trabalhos, junto com João, até o capítulo 12, que nós temos ali a chegada do apóstolo Paulo, a sua conversão
e a partir da sua conversão, o apóstolo Paulo se torna o personagem principal do livro de Atos, né? A partir do capítulo 12 em diante. O livro não indica o autor, mas nós sabemos que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, e nós temos também no texto de Atos uma atribuição a Teófilo, assim como o Evangelho. Teófilo, eu falei na aula do Evangelho de Lucas, que pode ser um magistrado, pode ser uma pessoa importante ao qual o texto é endereçado, mas muito provavelmente se refere a um símbolo, né? Porque Teófilo significa o amigo de Deus. É um texto endereçado para todas as pessoas que se consideram amigos e amigas de Deus, ou seja, discípulos de Jesus de Nazaré. E esse texto de Atos ele é escrito por volta do ano 90, já um período posterior, né, à morte e à ressurreição de Jesus de Nazaré. Narra os primeiros acontecimentos da igreja primitiva e também é um texto que traz vários discursos de Pedro, lá em Atos é o mais importante deles, o discurso de Estevão, aquele belíssimo, inspirador discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, diante do julgamento do Sinédrio, discursos atribuídos ao apóstolo Paulo, enfim, um livro que conta histórias, mas que conta também muitos discursos dos primeiros personagens da igreja cristã. Se nós separássemos o conteúdo dos 28 capítulos de Atos, nós poderíamos separá-lo na primeira parte, a igreja centrada ainda em Jerusalém, capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 4. Depois, a expansão da igreja pela Judéia e pela Samaria, ainda por lugares periféricos, mas ela vai além de Jerusalém, Atos capítulo 8, versículo 5 até o final do capítulo 12, quando entra em cena o apóstolo Paulo, e aí a igreja vai ganhar esse aspecto, essa leitura como missionária, né? A sua função missionária através do apóstolo Paulo, e aí fica muito claro duas coisas. O discurso de expansão, de evangelização da igreja através do autor desse texto. E as viagens do apóstolo Paulo usadas como um símbolo de que os cristãos são capacitados pelo Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo para levar adiante a mensagem de Jesus, seja, como diz lá no início do capítulo 1, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, que são os primeiros lugares por onde essa mensagem se expande, e até os confins da terra, que é todo o território que na época fazia parte do Império Romano e, claro, por todo o mundo. Aproveito essa oportunidade para deixar a dica desse maravilhoso livro da editora Sinodal, Missão Transformadora, do teólogo sul-africano David Bosch, em que ele apresenta todos os paradigmas da missão, a missão no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, em Lucas, em Paulo, e vale a pena demais você conhecer essa obra que é brilhante, absolutamente brilhante, né? Depois nós temos também essa expansão com as viagens missionárias de Paulo, capítulo 13 até o capítulo 21, né? E no meio desse caminho tem o chamado Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, que não deve ser entendido como um concílio ecumênico universal, até porque nesse momento é muito provável que tenha acontecido antes da separação oficial entre cristianismo e judaísmo, e os judeus não faziam concílios nos moldes que os cristãos passam a fazer, mas uma assembleia, uma reunião com diretrizes importantes para aquele primeiro cristianismo. E, por fim, nós temos a prisão e o processo contra o apóstolo Paulo, que culmina na sua viagem forçada até Roma, capital do Império, e isso está em Atos capítulo 21, versículo 17, até o final do texto, no capítulo 28, versículo 31. E é claro, nós teríamos muitos textos para ler do livro de Atos dos Apóstolos, né? Como a descida do Espírito Santo, o avivamento trazido para os discípulos reunidos em Jerusalém, em Atos capítulo 2, a pregação de Pedro a partir disso, no capítulo 3, mas eu quero ler inicialmente Atos capítulo 4,
e nós vamos ler o versículo 32 até o 35, que fala sobre a igreja vivendo comunitariamente. E alguns domingos atrás eu fiz 2 vídeos, de reflexões sobre o texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, sobre as primeiras expressões da vida comunitária dos primeiros discípulos de Jesus de Nazaré. Esse texto aqui, Atos 4, do 32 ao 35, diz: a multidão dos que acreditavam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que era seu aquilo que possuía, mas tudo era comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e abundante graça estava sobre todos eles. De fato, não havia necessitados entre eles, pois todos quantos eram proprietários de terrenos ou casas vendiam-nos e levavam o arrecadado do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. A gente falou disso naquela reflexão de Atos capítulo 2, e esse episódio de pessoas que tinham propriedade se desfazendo para suprir as necessidades de quem não tinha nada, não é apenas um caso isolado, aconteceu com alguma frequência na primeira igreja de Atos dos Apóstolos. Isso vale a pena ser registrado. Como também vale a pena ser registrado todo o processo pelo qual Estevão passou, e muitas vezes a gente se lembra de Paulo, de Pedro, mas o Novo Testamento é repleto de outros personagens importantes, como Estevão, que é um grande cara, acusado ilicitamente, injustamente, pelo Sinédrio, para tentar calá-lo, silenciá-lo, E Estevão faz uma ampla defesa, argumentando, ele é acusado de blasfêmia contra a lei, e ele demonstra na sua defesa um grande conhecimento da lei de Moisés, a qual ele era um defensor, era alguém que praticava essa lei, porque ainda não estava clara a separação entre judaísmo e cristianismo naquele momento. Tem também o caso de Barnabé, que é o grande nome da continuidade da igreja, porque só através dele que o apóstolo Paulo chegou à sua conversão. Enfim, nomes muito importantes. E eu quero ler também Atos, capítulo 7, do versículo 54 em diante, que diz: tendo ouvido isso, ficaram furiosos em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. E ele, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, tendo gritado em alta voz, taparam seus ouvidos e investiram todos juntos contra ele. Levaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depositaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele exclamava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E é belíssima essa história, apesar de triste, apesar de trágica, apesar de revoltante, o desfecho da história de Estevão. Acusado injustamente, faz uma ampla e profunda defesa, e o texto mostra aqueles homens do Sinédrio tapando os ouvidos para não ouvir o que Estevão tinha para apresentar, porque eles sabiam que ele era inocente, mas não queriam dar ouvidos a isso, E esse é o desfecho daquela história de Estevão, que mesmo diante daquilo, manteve-se fiel, perdoou os seus agressores e se despediu com paz, apesar de todo o sofrimento. Bem diferente da igreja atual, que se conhece no Brasil, uma igreja marcada por discursos de prosperidade, que quer enriquecer, que quer ter cada vez mais, ao invés de distribuir com quem nada tem, como a igreja de Atos fazia, e diferentemente também dessa igreja brasileira contemporânea, em muitos aspectos, que é repleta de discursos de ódio, de empoderamento, de projetos de poder, de uma igreja que quer que os seus inimigos sejam detonados, destruídos, vencidos.
enquanto que Estevão, injustamente perseguido, ainda quer que Deus perdoe os seus agressores, que sabiam o que estavam fazendo, que não se importavam com a sua defesa e que faziam isso de uma maneira maldosa, e mesmo assim Estevão pede perdão a Deus em favor daquelas pessoas. Atos é um desafio para a nossa reflexão e, sem dúvida, não é de se estranhar o porquê que a igreja atual no Brasil se afasta tanto de Atos dos Apóstolos e prefere ler o Antigo Testamento. Porque Atos é uma verdadeira vergonha para grande parte dessa igreja contemporânea, e por isso esse texto, por isso e por outros motivos, é claro, esse texto deve ser lido, refletido e levado a sério se nós somos cristãos, se somos cristãs. Um abraço, um bom domingo para você e sua família, e à noite nos encontraremos na reflexão semanal por aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo do canal Café com Teologia.